Tão especial. Ai, mãe, a senhora, como nós te amamos, irmã. Que Deus abençoe. Queridos, abre a tua boca. Provérbios 31:8. Eu estou nessa igreja no dia 20 de outubro, às vésperas do Dia Nacional de Valorização da Família. Galera, quem tem canetinha aí, vai anotando, porque eu vim falar para vocês. E eu falo como professora, e eu vou começar dizendo a primeira coisa: Facebook não é só para namorar, é para evangelizar também. Então vamos começar a anotar aí, vamos começar a anotar informações. Escuta aqui, galera, amanhã é o Dia Nacional de Valorização da Família. Uma lei nova, sancionada recentemente pela presidente Dilma. E amanhã, inclusive, a Frente Parlamentar Evangélica vai fazer uma linda sessão lá na Câmara. Pastor Paulo Freire está na coordenação desse grande trabalho amanhã de manhã. Vamos reunir gente do Brasil inteiro para dizer que nós valorizamos a família. Então, é especial para mim estar aqui hoje, às vésperas desse dia. Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito triste, porque enquanto nós estamos nos mobilizando lá para marcar amanhã como uma data especial, enquanto eu estou numa igreja como essa, que eu vejo famílias e vejo vocês investindo em família, vocês valorizando a família, eu me preocupo muito, porque há pessoas no Brasil dizendo que nós não somos normais. Há pessoas no Brasil dizendo que a família não é normal, e dizendo mais, que vocês precisam ser destruídos, que vocês têm que ser eliminados. Aí você já começa, lá vem a pastora louca da internet, polêmica, já começar a inventar coisa. Não estou inventando. Então, quem está falando isso? Vou provar, não é uma pessoa qualquer. Por favor, meu slide. Vou dizer para vocês que, infelizmente, está escrito num decreto presidencial. O decreto presidencial, anota aí, galera, o 7.037/2009, um decreto assinado pelo ex-presidente da República e retificado e ratificado pela atual presidente da República, que diz que vocês não são normais e que vocês e que a família brasileira tem que ser destruída. Aonde está escrito isso? Vou mostrar. Está ali, a fonte, pode passar. Volta lá, no objetivo estratégico 5, ação programática D, desse decreto presidencial, diz o seguinte: desconstrução da heteronormatividade. Desconstrua-se no Brasil a heteronormatividade. Poucas pessoas leram isso, poucas pessoas estão sabendo disso, que nós temos sobre nós, sobre a nossa nação, um decreto presidencial que diz que é para desconstruir a heteronormatividade. Deixa eu traduzir para vocês: destruir a heteronormatividade. Deixa eu dizer melhor: destruir a família tradicional. E eu vou dizer mais, queridos irmãos: esse decreto está em vigor, em execução, e é ele que está norteando todas as novas leis no Brasil e todas as políticas públicas desenvolvidas nessa nação. Um decreto presidencial que diz que a família tem que ser destruída, desconstruída. Deixa eu dizer outra coisa para vocês: sempre soubemos que a teoria da desconstrução, teoria queer, anote isso aí, vão pesquisar. A teoria da desconstrução estava influenciando leis nessa nação. É uma teoria que está influenciando leis em todo o planeta. Mas nós não tínhamos, nunca podíamos imaginar, não tínhamos a ideia que eles iam usar claramente a palavra desconstrução. Saíram do armário, não é nada mais camuflado, é tudo muito claro. Está escrito num decreto presidencial: desconstrua-se a família tradicional no Brasil. E isso é muito grave. Volta ao slide, por favor. Deixa eu mostrar para vocês o dia que ele foi assinado. 21 de dezembro de 2009. Vai aqui uma dica para vocês. Vésperas de Natal, vésperas de Ano Novo. O Brasil sempre nessa época é surpreendido com algumas brincadeiras de mau gosto. Quando os parlamentares evangélicos, que a mídia chama de radical, que a mídia gay chama de homofóbicos, que a sociedade está dizendo que são tudo fundamentalista, quando esses parlamentares estão saindo de recesso, nós somos surpreendidos com brincadeiras como essa. Volta lá o slide: desconstrução da heteronormatividade. Eu até aceitaria, pastores, não concordaria, mas até ficaria quieta, se ali tivesse escrito o seguinte: construção da homonormatividade. Tudo bem, é uma política mundial dizer que a família homo é normal, que ser homo é normal. Mas eles querem muito mais que isso. Eles não querem só construir a homonormatividade, eles querem destruir a heteronormatividade. E isso é muito grave. Mas deixa eu dizer para vocês de um outro decreto, que não foi escrito nessa nação.
No livro de Daniel, no capítulo 6, depois que Daniel saiu da cova dos leões, o rei Dario escreveu uma das mais perfeitas leis da humanidade. O rei Dario escreveu um dos mais perfeitos decretos. Ele escreveu o seguinte, depois que ele viu a vitória de Daniel: que todos os povos do meu reino tremam e temam diante do Deus de Daniel. E eu estou andando por toda a nação, porque eu sonho como pastora, eu sonho como mãe, que logo nós tenhamos um decreto presidencial, não nessa linha, mas um decreto presidencial que diga o seguinte: que todos os povos dessa nação chamada Brasil, que são mais de 220, contando com os povos indígenas, que todos os povos dessa nação chamada Brasil se levantem em amor e em defesa da família brasileira. Sonho, e é um sonho que pode ser realidade. Sabe por quê? Sabe por quê? Há uma expectativa que até 2020 a igreja evangélica vai ser maioria nessa nação. E se essa nação realmente for maioria evangélica, nós vamos nos levantar e vamos revogar uma lei como essa. E vamos dizer que nós não vamos aceitar a destruição da família brasileira. Porque aqui tem um povo que serve o Deus vivo. Amém? Podia trazer para vocês, irmãos, uma lista, galera, para vocês. Hoje foi atualizada terça-feira a nossa lista com 871 projetos de lei e iniciativas na Câmara e no Senado contra a igreja, contra a vida e contra a família. Eu posso mandar por e-mail. Daqui a pouco vão projetar meu e-mail e vocês anotem que eu mando. São todos os tipos de pegadinha contra a igreja, pastor. Contra a vida e contra a família. Agora em julho, tinha um projeto de lei que ia ser aprovado correndo. Estava lá: vamos regulamentar as casas de shows e eventos no Brasil, por causa da tragédia de Santa Maria. E aí tinha um artigo que dizia, em julho ia ser aprovado, que todos os lugares de reunião, com mais de 100 pessoas, tanto aberto como fechado, para acontecer uma reunião, ia ter que recolher guia de seguro de vida para cada participante. Imagine, pastor Osmar, cada culto que o senhor fizesse aqui, o senhor ia ter que, se essa lei passasse agora em julho, o senhor ia ter que recolher uma guia de seguro de vida. Ia inviabilizar os cultos no Brasil. Todos os dias nós temos iniciativas na Câmara, no Senado, no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras de vereadores, nos órgãos públicos, contra a vida, contra a família e contra a liberdade religiosa. Mas eu vou trazer só um exemplo para vocês sentirem o que eu estou falando. Passa lá. Está no Senado tramitando, anota aí, galera, projeto de lei 236/2012. Que projeto de lei é esse? A reforma do Código Penal brasileiro. O nosso atual Código Penal brasileiro é de 1940 e realmente precisamos atualizar, porque há crimes modernos que não estão no atual Código Penal. Mas o Congresso Nacional estava adiando isso, vamos adiar, diziam que iam reformar e não reformavam. Quando foi julho de 2012, entrou no Senado o projeto de lei 236/2012 para reformar o Código Penal brasileiro. E ele começou a ser discutido em 2011, sabe como? Nenhum senador, nenhum deputado teve coragem de escrever as besteiras que eu vou escrever. Aí chamaram grupos de juristas para escrever a proposta. E foram chamados de os notáveis, os sábios, os homens mais ilustres do Brasil, os ilustres juristas, vieram escrever a proposta da reforma do Código Penal. Mas eles escreveram tanta besteira, que os parlamentares evangélicos não acreditavam que ia virar projeto, que o anteprojeto ia virar uma proposta legislativa. Eu vou contar só uma besteira para vocês entenderem o que eu estou falando. Está lá, os ilustres juristas, que em 8 meses escreveram essa proposta, que diz que representa vocês, porque eles estão falando em nome da sociedade. Eles escreveram muita besteira. Uma delas, vou contar só uma engraçada. Crime de lesão corporal. Machucar uma pessoa, agredir uma pessoa. Pena de 6 meses de cadeia. Aí eles criaram o crime contra animais. Machucar um cachorro, machucar um animal, pena 4 anos de cadeia. Então aqui, ó, uma dica, galera: se o cachorro do seu vizinho te morder, tu bate no vizinho, que é só 6 meses. Se bater no cachorro, são 4 anos. Vocês não têm ideia, irmãos, como eles estão brincando com a vida humana. E essa proposta tinha um monte de absurdo e nós não achávamos que eles iam aceitar. Véspera do recesso de julho, de novo, uma outra pegadinha. Dia 6 de julho, eles foram entregar a proposta. Nós achávamos que o Senado não ia aceitar. O Senado aceitou a proposta. Sabe com que desculpa? Temos que reformar urgente o Código Penal no Brasil para acabar com o crime. Mais uma dica: mentira. Não é criando mais leis que a gente vai acabar com o crime e com a violência no Brasil.
Nós vamos acabar com a violência no Brasil quando nós tivermos educação de qualidade nessa nação. Nós vamos acabar com a violência no Brasil quando nós tivermos saúde de qualidade, quando os nossos jovens tiverem acesso ao mercado de trabalho, quando todos os nossos jovens estiverem na universidade. Aí a gente vai acabar com o crime no Brasil. Mas eles apresentaram a proposta. E começaram a dizer que tinha que aprovar tudo até dezembro de 2012 para acabar com o crime. E tinha uma outra desculpa, para que o presidente Sarney, o presidente do Senado, entrasse para a história como o homem que reformou o Código Penal. Quando a gente viu que isso foi aceito, que eles queriam aprovar até dezembro de 2012, aí nos assustamos. Epa, tem alguma coisa errada. Por que eles têm tanta pressa? E aí eu vou mostrar para vocês por que eles têm tanta pressa. A primeira pressa deles, passa lá. Eles querem descriminalizar o aborto no Brasil. Há 20 anos estão tentando legalizar o aborto no Brasil. O projeto de lei mais antigo que quer legalizar o aborto no Brasil estava lá na Câmara, é o 1135/91. Infelizmente, escrito por alguns parlamentares de São Paulo, com apoio e iniciativa de alguns parlamentares. Não me pergunte o nome, porque eu não posso falar agora, mas eu mando por e-mail. Ou então procura lá, 1135/91, quem é o autor do projeto. Queridos, há 20 anos querem legalizar a morte no Brasil. E esse projeto de lei que estava lá na Câmara tinha inclusive uma emenda que dizia: libera-se o aborto no Brasil até o 9º mês de gestação. Você sabe o que é 9º mês de gestação? Em alguns estados americanos, irmão, já é permitido o aborto depois de 6 meses. Deixa eu explicar para vocês como que é o abortamento de uma criança de 6 meses. Não, só com remedinho não, é cirúrgico. O médico dá o remedinho, a criança morrer, e vai que dá o azar da criança nascer viva, então eles fazem uma cirurgia. E às vezes por aspiração também. Nesses estados americanos diz o seguinte: se a criança morrer dentro da barriga da mãe é aborto. Então a criança tem que morrer dentro da barriga. Se a criança morrer fora da barriga é assassinato. Então o médico tira só a cabecinha de fora, escuta se tem batimento cardíaco, e se ainda tiver batimento cardíaco, corta essa veia com o corpinho dentro da barriga para que a criança morra dentro da barriga da mãe. É aborto ou é assassinato? Queriam aprovar isso no Brasil. Por 20 anos fizemos o enfrentamento no Congresso Nacional. Conseguimos arquivar definitivamente em dezembro de 2011. Julho de 2012 voltaram com a proposta. E sabe sobre qual argumento, irmãos? Vamos liberar o aborto no Brasil até o 3º mês. Agora os juristas querem, pode passar, está ali, liberar o aborto apenas com um laudo de psicólogo. Basta o psicólogo. A mãe não precisa estar morrendo, nem ter sido estuprada, nem tem nenhum problema de saúde. Basta o psicólogo dizer que ela não quer ser mãe, que não deseja ser mãe, que ele vai dar um laudo e a mulher vai poder abortar no Brasil, financiada por verba pública. Pelo mesmo Ministério da Saúde que não tem dinheiro para leito dos velhinhos nos hospitais. O mesmo Ministério da Saúde que não tem dinheiro para a cirurgia de catarata nos velhinhos pobres. Vão ter que se equipar para fazer o abortamento gratuito no Brasil. Cultura de morte na minha nação. E aí os juristas falam, o psicólogo vai dar só um laudo. Pastor, o psicólogo no Brasil não pode dar receita para analgésico, para dor de cabeça. Mas se esse projeto aqui passar, eu acho que tem psicólogo aqui no auditório. Se esse projeto passar, o psicólogo no Brasil vai ser autorizado a prescrever a morte, a receitar a morte. E sabe com que argumento? Vamos liberar o aborto até o 3º mês. Porque até o 3º mês é um amontoado de células, não tem vida. E esse argumento está rolando aí, galera, ó, para vocês que recebem um patrulhamento ideológico na universidade. Falam que até o 3º mês não tem vida. E infelizmente, tem juristas, especialistas, cientistas e infelizmente pastores também achando que até o 3º mês não tem vida. É um monte de células. Se tem algum crente aqui hoje que pensa que até o 3º mês de vida, na barriga da mãe não tem vida, até o 3º mês de gestação não tem vida, rasgue a sua Bíblia, porque na minha está escrito que quando eu era uma substância informe, o Senhor já me conhecia e já me chamava pelo nome. Deixa eu dizer uma coisa, vamos para o debate com os abortistas. Epa, está ao vivo, já vão me processar de novo. Eles não querem que eu fale abortista. Mas meninos, quem torce pelo Flamengo é o quê? Quem torce pelo aborto? Abortista. Os abortistas, quando a gente vai para o debate com eles, eles não querem que a gente fale que o que está na barriga da mãe é bebê. Eles dizem que é para falar só embrião e feto. E vai aqui um recado para a igreja. Vou falar como pastora pentenca. Eu sou pentenca. Tem lá um efeito muito grande no mundo espiritual. Você afirmar que o que está na barriga da mãe é bebê, é criança, é vida. E eu quero que vocês falem comigo, bebê, criança, vida.
Eles querem que a gente fale que é só embrião, mas nós temos certeza que o que está na barriga da mãe é uma criança, é uma vida. A primeira coisa que eu vou dar dica para vocês, tire do vocabulário de vocês embrião e feto, comece a falar criança, comece a falar bebê. Irmão, vocês não têm ideia como o mundo do inferno gira em torno de um ventre materno no Brasil. Vocês não têm ideia o que acontece com um bebê gerado no Brasil. Recentemente uma pastora americana pegou um avião, veio falar comigo, disse: doutora, a senhora está famosa na internet, está falando de aborto, fale para a igreja brasileira, dê um recado de Deus. O que recado é, irmã? Diga para a igreja brasileira que tem uma potestade chamada Moloque. Eu disse: irmã, mas eu não entendo de batalha espiritual, não é o meu ministério. Não precisa, diga para a igreja que a igreja vai entender que há demônios que se alimentam de sangue de crianças abortadas no Brasil. Sério? Irmãos, nós precisamos estar atentos às explicações espirituais que estão por trás do aborto. Outra coisa, irmãos, que está por trás do aborto que ninguém fala. O Brasil, os profetas estão falando desde que eu sou criança, que nós seríamos celeiros de grandes missionários para todas as nações. E você sabe como é que a gente cala um missionário? Abortando ele, porque depois que o missionário nasce, depois que o pastor nasce, ninguém mais segura ele. Há explicações espirituais em torno do aborto. E nós precisamos estar atentos como igreja. A igreja evangélica foi tímida com relação a esse tema. Sou filha de pastor, sou neta de pastor, sou pastora. E dificilmente eu vi a igreja falar claramente sobre aborto. Sabíamos que era um pecado, mas a gente não fez o enfrentamento. E eles ocuparam o espaço. Estão convencendo nossos adolescentes que aborto é direito da mulher. Agora o outro argumento é: vamos liberar o aborto porque é direito da mulher. A mulher tem direito de decidir sobre o seu corpo. Concordo. A mulher faz o que ela quiser com o corpo dela, mas o que está dentro da barriga dela, anota aí, galera, não é corpo dela, é outro corpo. Ela está só hospedando, não é corpo dela, e ela não tem o direito de matar. Vocês já viram como são hipócritas, que só defende o aborto quem já nasceu? Vocês já perceberam nisso? Vocês já viram uma marcha de feto e embrião na rua pedindo para ser abortado? Não existe. Só defende o aborto quem já nasceu. Hipócritas. Mais uma explicação que ninguém fala para nós. Quem está por trás da campanha pró-aborto no Brasil? Ultimamente tudo que se fala é aborto. Tem ministro da saúde dizendo, e especialistas e parlamentares, que temos que liberar o aborto no Brasil porque é caso de saúde pública. Mentira. Eles falam que morrem milhares de mulheres no Brasil, chegaram a falar em milhões por causa do aborto. Mentira. Vão no site do DataSUS, anote aí, DataSUS. Vão lá olhar quantas mulheres morreram por causa do aborto no Brasil. Em 9 anos, menos de 390. É muito. Mas eles estão dizendo que são milhares. Mas eles não provam onde estão os milhares de túmulos. Eles não provam onde estão os milhões de atestados de óbitos. Manipulam dados, informações, estatística. Achando que a igreja evangélica é um monte de Zé Povinho. Achando que somos ignorantes. Mas nós estamos mandando um recado para eles. Vocês até podem querer liberar, mas vão ter que passar por cima da igreja evangélica. Porque nós não vamos nos omitir. Nós vamos nos levantar. Queridos, não falam para vocês também que é meta da ONU liberar o aborto no mundo todo como programa de controle de natalidade. Aí agora o pessoal vai falar, então acabou. Se é meta da ONU, nós vamos ter que liberar o aborto no Brasil, porque vai ser é globalizado, é meta mundial. Não estamos derrotados. E essa esperança que me faz vir aqui. Quando Israel recebeu a ordem de circuncidar os seus filhos, só Israel fazia aquilo. Se esta nação vai ser maioria evangélica, nós podemos ser a única nação do mundo a se levantar e dizer que todos os povos queiram matar suas crianças, mas nesta nação não se mata a criança na barriga da mãe. Irmão, a questão do aborto é muito sério. Há interesses financeiros que não falam para vocês. Recentemente, o Conselho de Medicina se levantou a favor do aborto. Há governadores, o governador do Rio, olha a gracinha que ele disse. Vamos liberar o aborto no Brasil para acabar com o crime, porque aí não nasce mais bandido nas favelas. Ele quis dizer que filho de pobre nasce bandido. Irmão, nós temos que mandar um recado para este povo que pensa que o aborto vai acabar com o crime. Nós temos que mandar um recado para eles que quem está com o pobre no Brasil é a igreja evangélica. É a igreja Assembleia de Deus que está nas comunidades cuidando dos excluídos. E as crianças pobres não são bandidas, são tesouros na mão de Deus. Nós temos que mandar esse recado. Agora estão querendo liberar o aborto, porque os médicos estão falando que é para liberar, são hipócritas, porque os médicos vão ficar ricos com clínicas abortivas no Brasil.
Querem que eu mostre uma coisa para vocês? Deixa eu mostrar, passa aqui. Uma coisa que ninguém mostra. Recentemente, o Ministério da Saúde faz tanta coisa com relação ao aborto. Tem um programa da distribuição da pílula do dia seguinte. Se tem alguma irmã aqui tomando a pílula do dia seguinte, pensando que é preventiva, não é. A pílula do dia seguinte é abortiva. Leiam a receita. Leiam a bula. A pílula do dia seguinte não é preventiva, é abortiva. E eu conheço muita menina, muito jovem evangélico por aí, usando a pílula do dia seguinte. Vai um recado aqui, jovem crente não namora para transar, namora para casar, tá? Olha aqui, Ministério da Saúde, recentemente, além de distribuir a pílula do dia seguinte, fez uma cartilha ensinando a usar o misoprostol. Sabe o que é misoprostol? É um remédio usado para matar bebê, chamado Citotec. Aí o ministro da Saúde agora em dezembro fez uma cartilhazinha pequenininha para andar no bolso ensinando a usar o remédio. Os deputados evangélicos foram perguntar, ministro, por que tu fez essa cartilha? Sabe o que o ministro disse? Com teu dinheiro, com a tua verba pública? É para os médicos aprender a usar o remedinho. Irmãos, o médico fica 6 anos numa faculdade, 2 de residência, não sabe ler bula de remédio. Precisa o ministro fazer uma cartilha. E olha a mentira do ministro, passa, tá lá. Pode passar a próxima imagem. A primeira edição, ele fez 268 mil cópias. Aí nós perguntamos, se é para médico, quantos médicos ginecologistas tem no Brasil? 40 mil. E por que ele fez na primeira edição 268 mil? Estava sendo distribuído nos postos de saúde, ensinando as meninas a usar o Citotec no Brasil. Política de morte. Instituição de uma cultura de morte sobre uma nação cristã. Nós não podemos aceitar isso. Deixa eu mostrar uma outra coisa que ninguém mostra para vocês. Pode passar. Há interesses financeiros por trás do aborto. Não é só direito da mulher, não. Essas mulheres feministas estão na rua sendo manipuladas por grupos que têm interesse financeiro. Olha lá, irmãos. Olha lá, galera. Pegue a fonte. Uma tabela. Quanto custa um procedimento abortivo? Se o feto for fresco, $90. Se o feto for congelado, $130. Deixa eu mostrar outra tabela para vocês, está lá, pode passar. Olha quanto custa um fígado de 8 semanas de gestação. Olha quanto custa um cérebro de 8 semanas de gestação. Doutora, mas essa tabela é verdadeira? Está lá a fonte, pesquisem. Quem compra fetos e embriões humanos, eu preciso explicar para vocês. A indústria da vacina e a indústria de medicamento, porque eles precisam fazer experimentos. A indústria da cosmética também compra tecido humano, vocês sabiam disso? Então tem muita gente que vai ganhar com um feto humano brasileiro. E por que tanto interesse? Nós temos grandes grupos econômicos patrocinando a campanha pró-aborto no Brasil. Uma das fundações que nós vamos denunciar, pedimos agora uma CPI na Câmara, a Fundação Ford, está financiando a campanha pró-aborto no Brasil. E por que tanto interesse no embrião humano brasileiro? Deixa eu explicar que ninguém fala. Qual é a nação do mundo que no único embrião tem a carga genética do branco, do índio e do negro? Qual é? Vocês entenderam que o nosso embrião humano tem valor no mercado de pesquisa? Mas deixa eu mandar um recado para os cientistas que descobriram isso agora. A igreja evangélica já sabia isso há muito tempo, que este aqui é um povo diferente, que essa mistura fez nascer uma nação valente, forte, corajosa, uma nação chamada por Deus para abençoar toda a humanidade. Já sabemos disso. Pode passar. Tem vida ou não tem vida aqui, irmãos? E a crente dizendo que não tem vida até o 3º mês, pode passar. Mas ali nessa imagem que eu vou mostrar agora não tem vida, pode passar. Ali não tem vida. Conheço muito crente que passou pelo aborto quando não conhecia Jesus. Mas infelizmente conheço um exército enorme de crente que se omitiu diante do aborto. O jovem que sabia que a amiga da escola ia fazer um aborto e não fez nada. Você que sabia que a filha da empregada ia abortar no outro dia e não fez nada. O seu colega de trabalho estava ligando para a clínica abortiva e você não fez nada. A omissão também é pecado. E Deus está chamando a igreja evangélica. Eu li aqui para vocês Provérbios 31:8, que diz: abre a tua boca em favor dos que não podem se defender. Se tem alguém que não pode se defender, é o bebê que está na barriga da mãe. E eles têm que contar com a igreja evangélica Assembleia de Deus dessa nação. Eles têm que contar com a igreja evangélica brasileira, sabendo que vamos nos levantar em amor, em defesa das crianças que estão sendo geradas. Há grávidas aqui nessa noite? Temos grávidas aqui?
Nenhuma grávida nessa igreja hoje. Tem irmãos ali. Por favor, irmã, fique em pé, por favor. Nós vamos abençoar as grávidas. A igreja não está abençoando grávida, não. Vamos estender as mãos para elas. Vamos orar por elas, irmãos. Tem mais alguma grávida aqui? Vamos orar por esse bebezinho que tem grávida lá atrás. Vamos orar pelos bebezinhos que estão aqui hoje, que estão sendo gerados. Vamos orar, vamos dizer que essas crianças vão nascer profeta para as nações. Vamos dizer que essas crianças vão nascer com saúde, que o inferno não tem poder sobre as crianças geradas nessa igreja, ó Senhor. Nós abençoamos em nome de Jesus. Senhor, abençoa essas grávidas, esses bebezinhos que estão vindo para uma nação que às vezes não sabe acolher. Senhor, as grávidas dessa igreja sejam abençoadas, as grávidas que vão assistir esse vídeo, as grávidas que estão online. Senhor, vá, protege, Senhor, que esses bebês nasçam com saúde, nasçam perfeitos, em nome de Jesus. Irmãs, que seus bebês sejam bem-vindos. Ó, galera, a partir de agora vocês vão engravidar junto, tá? Quero ver nenhuma grávida na igreja levantando para pegar água, não. Vocês vão pegar água para a grávida, vão fazer massagem no pé da grávida, elas vão sentar no primeiro lugar de honra da igreja, vocês vão fazer a bênção do ventre, pastor. Lá no Nordeste a gente está fazendo a bênção do bucho, nós estamos fazendo o culto das grávidas. Vamos amar as nossas grávidas. Vocês pensam que eles querem liberar só o aborto no Brasil? Deixa eu mostrar para vocês, pode passar. Esse mesmo projeto de lei que quer liberar o aborto no Brasil está lá. Legalizar a prostituição como profissão. Brincadeira. Aí agora vocês vão entender por que eles queriam aprovar isso até dezembro de 2012. Não era para acabar com o crime no Brasil, não. Mentirosos. Queriam aprovar esse projeto até dezembro de 2012. Sabe por quê? Copa das Confederações. Para os turistas do mundo todo virem aqui, pegar as nossas mulheres, se prostituírem com as nossas mulheres legalmente, porque ilegalmente eles já fazem isso. Pode passar? Está lá, o artigo 189. Libera-se as casas de prostituição no Brasil. Mas tem uma coisa boa nesse artigo. Sabe o que está dizendo lá, pastor? Vai ser liberado no Brasil as casas de prostituição, mas eles vão fechar, está lá no artigo, as que tiverem prostituta com menos de 12 anos. Ai, que lindo! Vai se liberar a partir de 12 anos. Está lá a proposta. Estão dizendo que é para liberar a prostituição no Brasil, para dar dignidade para a prostituta. É mentira, irmãos. Quer dar dignidade para a prostituta? Aí, galera, vá para o debate. Sejam ousados, fale. Quer dar dignidade para a prostituta? Dê casa própria para ela. Dê moradia para ela. Coloque a prostituta na faculdade. Coloque os seus filhos nas creches. Faça isso, governo, que a gente dá dignidade para a prostituta. Mas, pastora, na Holanda já foi liberado. Estão revendo a legislação. Sabe o que aconteceu na Holanda? Tráfico de mulheres. Aí eles querem liberar a prostituição no Brasil, queriam até dezembro de 2012, e agora o ilustre deputado Jean William apresentou lá na Câmara o projeto, que é para liberar a prostituição, e ele está dando entrevista dizendo, sabe o que, pastores? Tem que correr para elas ganharem muito dinheiro na Copa. Comercializar o corpo de mulheres no Brasil? É isso que queremos para essa nação? Que as mulheres se prostituam? Ou vocês acham que a prostituta é uma mulher feliz? Essas mulheres não apanham nos motéis. Essas mulheres não sofrem. Uma mulher que faz 8 programas numa noite acorda no outro dia feliz? Elas fazem em torno de 8 programas por noite. E aí o Brasil quer legalizar? Deixa eu passar. Mas está no Senado, pode passar rapidinho. Está no Senado um projeto, um na Câmara, mas aquele maldito decreto presidencial que eu mostrei para vocês, que é o Programa Nacional de Direitos Humanos, já está lá, desde 2009, dizendo, legaliza-se a prostituição no Brasil. Temos um decreto presidencial, dizendo que é para legalizar a prostituição no Brasil. Não é só intenção de parlamentares, não. E aqui embaixo, nessa diretriz aqui, estava dizendo, fazer campanha no Brasil, para dizer que ser prostituta é legal. Aí em 2009 nós ficamos assim, como é que vai ser essa campanha? Como é que o governo vai fazer campanha dizendo que ser prostituta é legal? Já fizeram a primeira, né, irmã Regina? Vamos para cima. Olha a primeira campanha que o governo fez, está aqui, ó. Eu sou feliz sendo prostituta. Olha a cara de felicidade delas, irmãos. Não existe prostituta feliz. Quem trabalha com a prostituta no Brasil é a igreja evangélica e nós não fomos ouvidos. Não nos perguntaram se nós somos a favor disso. Querem legalizar a prostituição? Comércio de corpo de mulheres. Mas, doutora, é a profissão mais antiga do mundo.
Isso é ilógico, irmãos. Querem voltar no tempo? Então vamos agora voltar os caçadores a caçar para a gente comer de novo. Os ferreiros vão ter que voltar. As ferraduras vão ter que voltar. Não tem lógica. A humanidade tem que caminhar para frente e não para trás. Vamos legalizar a prostituição no Brasil. Passa. Vocês pensam que eles só querem o aborto e a prostituição? Não. Tá lá, legalizar as drogas. A senhora está enganada, é a maconha. Mentira, é todas as drogas. Deixa eu mostrar para vocês. Passa, tá lá. No artigo 212 fala todo tipo de droga. A pessoa vai poder guardar, cultivar, deixar em lugar para uso pessoal até 5 dias. Vai poder portar uma quantidade para usar até 5 dias. Tá lá, todo tipo de droga, inclusive o crack. Irmãos, só fala em liberar as drogas no Brasil quem não tem um filho dependente dentro de casa. Quem trabalha com os dependentes é a igreja evangélica. Nós sabemos a luta de uma mãe, de um menino viciado em crack, de uma esposa que tem um marido alcoólatra. Nós sabemos, porque quem está recuperando eles é a igreja evangélica. Quem está na rua acolhendo eles somos nós. Mas agora vamos dizer, libere-se as drogas no Brasil para acabar com o crime. Não é assim que vai se acabar com o crime. Os países que legalizaram as drogas estão voltando atrás. O Brasil é um país com uma fronteira enorme. Nós somos vizinho de países que produzem a coca. Nós seremos corredores por narcotráfico no mundo. E Deus não chamou essa nação para amaldiçoar, chamou essa nação para abençoar outros povos. Libera-se a droga, que absurdo. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma cena, pode passar. Essa é a cena que todo dia nós estamos vendo, criança sendo acorrentada pelas mães, porque as mães não sabem o que fazer com o menino viciado em crack. E eles vão liberar. E agora vai um recadinho para vocês, pais. Está escrito no projeto de lei que a pessoa não pode usar fora de casa, tem que usar dentro de casa. Se usar na rua, pode ser preso. Vão obrigar você, pai, a aceitar o seu filho usar maconha na sala de casa. Você, mãe, aceitar o seu filho usar o crack na sala de sua casa. Eles estão interferindo na relação pai e filho. A família brasileira está correndo risco. Vocês não têm ideia do que está acontecendo com a família brasileira. E eu vim aqui dar esse recado para vocês. Pode passar. Olha lá. O governo tem tanta certeza que vai liberar as drogas, que já está até fazendo cartilha ensinando as crianças a usar droga. Deixa eu mostrar só uma para vocês que estava no portal G1. Pode passar. Essa cartilha fala sobre álcool e droga. Pode passar rapidinho. Pode passar. Está lá. Na hora do crack, a professora tem que dizer para o menino o seguinte, está escrito, o Ministério da Saúde, ao usar o crack, use protetor labial para os seus lábios não racharem. Aí a tia tem que dizer, ao usar crack, tome bastante água para você não desidratar. Ao usar cocaína, use canudo de plástico, porque o de papel tem bactéria. Agora vem o pior, se tem jurista aqui vai me entender. Na parte do êxtase, nessa cartilha feita pelo governo, diz o seguinte, ao comprar êxtase, conheça bem o fornecedor para não comprar gato por lebre. Mandando o adolescente conhecer o traficante. Associação ao crime organizado. Está nas escolas brasileiras. Pode passar? Eu estou encerrando, mas esse projeto que quer liberar a droga, a maconha, que quer liberar a prostituição e o aborto, também quer criminalizar a homofobia de uma forma jamais vista. Querem calar todos que são contra a prática da homossexualidade. Olha aqui, o gay, o homossexual é uma pessoa que tem que ser amada e protegida pela igreja. E aqui é lugar de homossexual, é aqui que ele vai encontrar vida, é aqui que ele vai encontrar acolhimento. A igreja tem que acolher e nós já fazemos isso, já acolhemos. O homossexual é uma pessoa, mas o movimento gay, não se engane, ele é político, partidário e ideológico. O movimento gay declarou uma guerra contra a igreja. Estão dizendo que a igreja evangélica é homofóbica, mas não tem um evangélico preso porque matou gay no Brasil. Declararam uma guerra contra os pais evangélicos no Brasil. Abre o olho, fiquem espertos com o movimento gay. Eles estão cada vez mais ricos, mas o que de fato está chegando para o homossexual pobre de Sorocaba? Nada. O que mudou a vida do homossexual pobre no Brasil depois que o movimento gay declarou guerra contra nós? Nada. E eles estão usando bem as armas que ele tem contra nós. Quer ver? Pode passar. Eles influenciaram esse projeto de lei da reforma do Código Penal. Vai ser crime do primeiro ao último artigo quem falar contra a prática da homossexualidade no Brasil agora. Se você discordar, você vai responder por crime de terrorismo. Se você discordar, vai responder por crime contra a humanidade.
Olha que absurdo. Vai responder por crime de tortura. Está lá. Leia os artigos. Baixa em casa e lê o projeto de lei todo. Irmãos, o movimento gay ele é muito esperto, articulado, fala mais alto que nós e sabe influenciar. Recentemente eles lançaram o Pode Passar. Deixa eu mostrar para vocês. Pode Passar. Só uma arma deles. Uma estratégia. Está vendo aquele projeto de lei 3960/2008? Era para criar no Brasil o Ministério da Pesca. Volte. Senão eles vão ler, não vão prestar atenção. Volte. O Lula mandou para o Congresso Nacional um projeto de lei para criar o Ministério da Pesca. Todos os deputados eram a favor. Então ia ser aprovado por unanimidade. Aí alguém disse assim para nós, num sábado, ia ser votado na terça. Leia a emenda 34 que nenhum deputado leu. Nós fomos ler a emenda 34 do projeto. Tinha um projeto pronto, nós éramos a favor, porque ia gerar mais emprego no setor pesqueiro, ajudar os pescadores, mas a gente não leu a emenda 34. No sábado, antes da votação, a gente foi ler, pode passar. Uma deputada apresentou ao projeto de lei que criava o Ministério da Pesca, a emenda 34, dizendo o seguinte: cria-se Conselho Nacional da Promoção da Cidadania de Gays, Lésbicas e Travesti no Brasil. O projeto era para criar o quê, irmãos? Ministério da Pesca. Aí eles apresentam uma emenda, uma deputada do PT, para criar, dentro do projeto, o Conselho Nacional LGBT. O que tem a ver peixe com gay, irmãos? Para vocês entenderem como eles jogam sujo contra nós. Como eles jogam sujo contra a igreja. Eles usam todas as armas regimentais para aprovar uma ditadura gay no Brasil. Não vou demorar nisso, porque tem muito crente brigando contra gay. Nós não temos que brigar contra gay. Nós temos que falar a verdade, e eu estou falando a verdade. Nós temos que amar o homossexual, mas não podemos aceitar uma ditadura gay no Brasil. Pode passar? Olha aqui, ó. Site do Ministério do Trabalho. Desculpa, Ministério do Planejamento. Eu estava lendo o Ministério do Planejamento, achei lá, agora, recente, queria que vocês a lessem comigo. Programa 2016, meta 933. Está escrito lá, formar 140 mil professores da rede de ensino no Brasil na temática LGBT. Quem vai formar os professores? Sabe quem é? O movimento gay. Irmãos, o movimento gay está ganhando concorrência nas prefeituras no estado para treinar os nossos professores sobre homofobia. E esse negócio de escola sem homofobia está dando a maior confusão. Eles não estão prontos para treinar os nossos professores. Deixa eu dar um exemplo. Estou acompanhando em Brasília um caso de um menino de 3 anos que estava chupando o pipi do coleguinha de 3 anos. Chupando o pipi dos coleguinhas na escola. A professora foi falar com a diretora, olha, o meu menino está fazendo isso. Sabe o que a diretora disse? Epa, não faz nada. Se tu fizer alguma coisa, você é homofóbica. Porque isso é demonstração homoafetiva. 3 anos, irmãos. É demonstração homoafetiva ou é abuso sexual? Eu estou com um professor no interior do Rio Grande do Sul, padre, 63 anos. Os professores foram treinados, aí a diretora chamou o padre, que é professor há muito tempo na escola, e disse: padre, você não pode mais orientar os alunos sobre sexo. Sabe por quê? Vocês, padres e pastores, são homofóbicos. Quando um aluno vier falar com você, padre, mande falar comigo. Passados uns dias, um menino de 13 anos foi falar com o professor: professor, eu acho que eu sou homossexual porque eu acho que eu gosto de homens. Aí o professor disse: epa, não posso falar com você, fale com a diretora. Eu sou padre, aqui eu não posso, na paróquia eu posso, aqui não. O menino foi falar com a diretora e voltou. Padre, falei com a professora, com a diretora. O que ela disse? Ela disse o seguinte, menino de 13 anos. Se eu sou gay, se eu acho que eu sou gay, eu tenho que experimentar. Se eu gostar, eu sou gay. Se eu não gostar, eu não sou gay. Falta bom senso nas escolas no Brasil. Nossos educadores estão sendo patrulhados ideologicamente sobre essa questão de homofobia. Um pai aqui do interior de São Paulo me mandou o caderno da filha, uma menina de 12 anos, tarefa de casa no final de semana. Ela tinha que dar, uma menina de 12 anos, crente, um beijo em 3 meninos e um beijo em 3 meninas e descrever a sua experiência. Isso é trabalho contra preconceito? Irmãos, vocês não têm ideia do que está acontecendo nas escolas do Brasil. Eu tenho uma imagem, eu não vou poder mostrar, porque o meu horário aqui só me deram 2 horas para falar. Eu tenho uma imagem que está ali, quem quiser pode gravar no final do culto, numa escola de Nilópolis, no Rio de Janeiro. O movimento gay distribuiu uma cartilha que eram 4 homens tendo relação sexual ao mesmo tempo,
e dizia o seguinte, que é possível ter sexo grupal. E é permitido ter sexo grupal. Se vocês verem a cartilha, vocês ficam enojados. Está a maior confusão nas escolas do Brasil. E aqui vai um recado, pai e mãe que está aqui hoje. Qual foi a última vez que você abriu a mochila da escola do seu filho? Qual foi a última vez que você viu que o seu filho está estudando na escola? Nós estamos terceirizando a educação de nossos filhos. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, o filho é obrigação sua, não é responsabilidade só da escola, não. É muito fácil ter filho e jogar na escola para a escola educar. A escola brasileira está com problema, não está sabendo educar nossos filhos. Se levante em proteção e amor aos seus filhos. Abre os olhos, irmãos. Nossa responsabilidade é muito grande como pais. Estão detonando nossas crianças nas escolas brasileiras. Pode passar. Agora eles estão falando de uma tal de homofobia intrafamiliar. Não é mais homofobia social apenas, é homofobia intrafamiliar. Vai ter um disque denúncia para o filho ligar e denunciar que o pai está sendo homofóbico. Eles estão querendo isso no Brasil. Imagine um adolescente ligando para o pai preso porque o pai é homofóbico. Não dá, irmãos. Estão brincando com a família brasileira. Pode passar. E aí vou mostrar para vocês que aquele projeto que quer abortar a infância, prostituir a infância, drogar a infância, esse projeto também está permitindo uma coisa muito séria, que poucas pessoas sabem no Brasil. Nós temos no Brasil 220 povos indígenas diferentes. No Brasil fala mais de 180 línguas indígenas, mas ainda temos 40 povos que não foram contactados. Estão identificados, não foram contactados. Mas nós descobrimos, em 2003, a Frente Parlamentar Evangélica descobriu, e este ano estamos fazendo um trabalho grandioso, no combate ao infanticídio indígena. Descobrimos, pastores, que alguns povos no Brasil ainda matam suas crianças. As famílias indígenas brasileiras estão sofrendo. Os pais indígenas amam os seus filhos, mas alguns pais estão sendo obrigados a enterrar vivo as suas crianças no Brasil. Eu não estou inventando, eu vou mostrar uma imagem forte agora para vocês. Alguns povos matam as crianças quando nascem gêmeas no Brasil. Os povos do Xingu acreditam que quando a criança nasce gêmea, a alma se dividiu entre o bem e o mal. Como eles não sabem quem é do bem e quem é do mal, eles enterram as duas vivas depois do parto. No Xingu, as crianças, as meninas que engravidam, os filhos de mãe solteira, são amaldiçoados e quando nasce, a mãe solteira tem que enterrar depois do nascimento. Imagine, irmãos, uma menina de 13 anos, indígena, tendo que ir no meio do mato, ela tem que ter um nenê fora da aldeia, e depois que tiver o parto sozinha, tem que enterrar sozinha o seu filho, ou jogar na floresta, e ela volta para a aldeia com o peito vazando de leite, sangrando e sem o bebê. As famílias indígenas estão pedindo socorro, eles querem socorro, porque eles amam os seus filhos, mas há uma imposição cultural dizendo que algumas crianças são amaldiçoadas. Algumas etnias eliminam as crianças com qualquer deformidade. Nós temos história de crianças que foram mortas, que nasceram com um dedinho a mais. Crianças indígenas com síndrome de Down são enterradas. Eu não estou falando da África, eu estou falando do Brasil. Enquanto vocês estão confortavelmente sentados nessas cadeiras, alguma criança nesse Brasil está sendo morta em alguma aldeia. Nós temos um número não oficial, mas é uma pesquisa que nós estamos fazendo lá na Frente Parlamentar Evangélica, que mais de 450 crianças no Brasil são assassinadas indígenas por ano, porque é uma imposição cultural. Aí vocês perguntam, doutora, e o governo não faz nada? Os órgãos que desenvolvem a política indigenista no Brasil diz que isso é cultura e que nós não podemos interferir, porque o índio tem direito à cultura, portanto o índio tem direito de matar os seus filhos. Mas a igreja evangélica está dizendo que não, que antes da cultura está a vida. E nós temos que dar ouvido a essas mães. Vocês acham que uma mãe índia, que tem um filhinho de 2 anos, e aos 2 anos descobre que a criança é surda, e ela tem que enterrar, você acha que essa mãe enterra feliz? Você acha que essa mãe está feliz em enterrar seu filhinho no Brasil? Eu tenho uma história de uma índia de 60 anos, que ela está gravado o depoimento dela. Aos 19 ela teve que enterrar um filho. E a criança, quando é enterrada, ela não morre na hora, ela chora debaixo do buraco. E ela escutou o bebê chorar debaixo do buraco. Ela voltou para a aldeia com o bebê chorando.
E ela tem 60, está com 63 anos hoje, e todas as noites ela escuta o seu filhinho chorar. Nós temos que dar voz a essas mães que amam os seus filhos e que a cultura diz que ela tem que matar. E eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, pode passar, a próxima imagem, vou mostrar para vocês, pode passar. Lá no artigo 3.6 desse projeto de lei fala que é permitido as práticas culturais nocivas. Volta, eu quero mostrar, passa agora. Essa menininha se chama Iganani Suruahá. Ela hoje está com 8 anos. Ela nasceu com uma pequena paralisia cerebral. E a mãozinha e o bracinho dela era torto. E o povo dela disse que ela tinha que ser enterrada. A mãe dela se chama Moadi. Pediu socorro aos missionários da Jocum. A Funasa deu apoio. Tiraram ela e a nenê da aldeia. Veio aqui para São Paulo fazer uma cirurgia. Uma história famosa. E quando ela estava fazendo a cirurgia, a FUNAI denunciou. Imagine, a FUNASA do governo e a FUNAI do governo é um órgão denunciando o outro. E aí teve uma reunião com representantes do governo. E o representante do governo olhou para essa mãe e disse o seguinte: Moadi, a sua filha Iganani nunca vai subir numa árvore. A sua filha Iganani nunca vai caçar. A sua filha Iganani nunca vai pescar. Por que você não faz o que o seu povo quer? Ela respondeu com muita ousadia: porque é minha filha e eu amo. E ela salvou a filha. Iganani, irmãos, está com 9 aninhos, mora conosco. Nós temos uma chácara em Brasília que acolhe as mães que não querem matar os filhos. Essa menininha está com 9 anos. Ela realmente nunca vai subir numa árvore, ainda está na cadeira de roda, mas já está dando os primeiros passinhos com o aparelho. A Iganani nunca vai caçar, ela nunca vai pescar, mas ela tem o direito de ser princesa, tem o direito de viver, e enquanto tivermos força em Brasília, Iganani vai ser tratada como princesa. E para a raiva da FUNAI, para a raiva dos antropólogos, a Iganani está lendo e escrevendo. E para mais raiva da FUNAI, a Iganani está lendo a Bíblia. Pode passar, irmãos. Eu vou mostrar esse menininho, se chama Malé. A Iganani é da Amazônia, a Malé é do Mato Grosso. A mãe dele tinha 16 anos quando teve ele, mãe solteira. A história dele está na revista Isto É, em várias histórias. Procure o vídeo dele chamado Amalé no YouTube, compartilhe o vídeo dele. O Amalé foi enterrado por 2 horas. A mãe enterrou ele, foi um parto difícil. Então ela fez um buraco raso, colocou ele no buraco, jogou terra por cima, ele não morreu. O cordão umbilical dele foi cortado muito rente, ele perdeu muito sangue no cordão umbilical, pelo umbigo. Mas, irmãos, milagrosamente a terra estancou a hemorragia. Esse menino lutou para viver. 2 horas depois, uma índia pediu permissão ao cacique, foi no buraco, foi no túmulo do Amalé, abriu o túmulo. Amalé estava sangrando pelo nariz, pela boca, ele já estava em processo de morte, mas ela viu que ele estava vivo e ela tirou Amalé do túmulo. Irmãos, lá no Xingu, o túmulo do Amalé ficou vazio, como em Jerusalém nós celebramos que tem um túmulo vazio. Amalé hoje está com 10 anos, essa semana esteve lá na Câmara, no Gabinete dos Deputados, agradecendo tudo que a gente tem feito. Ele não pode voltar para a aldeia ainda, porque ele tem uma anemia profunda e tem que fazer transfusão de sangue todos os meses, mas é um dos meninos mais lindos do mundo, irmão. Vocês precisam conhecer. Pastor, traz o Amalé aqui um dia na igreja, traz aqui para a igreja ver o milagre da vida, o menininho que lutou no túmulo, porque o seu povo disse que ele era indesejado, o menininho que está salvo. Pode passar. Eu tenho essa história. Uma história famosa, o professor Pautu, a esposa estava grávida de gêmeos, e a Funasa fez a ultrassom, não disse que era gêmeo, eles não falam para a mãe que é gêmeo, para ela não sofrer, e na hora do parto, a sogra enterrou um, e ele conseguiu salvar apenas esse, e o professor Pautu, que faz doutorado, chora muito a perda do seu filho, porque ele queria que os 2 fossem doutores na aldeia, e ele só conseguiu salvar a vida de um, porque o povo disse que os gêmeos são amaldiçoados. Irmãos, tem a maldição nesse rosto? Vocês estão vendo alguma maldição aí? Essas crianças têm o direito à vida, irmãos. Pode passar. Eu vou mostrar uma história. É possível as câmeras não mostrar essa menina, ficar filmando só em mim, porque eu não posso mostrar essa menina ainda. Olha aqui para mim, só em mim, por favor.
Essa menina é da etnia Camaiurá. É só para a igreja essa foto, eu não quero que a internet veja. Essa menina não estava andando, ela tem distrofia muscular progressiva. E aí o povo dela não queria ela, a mãe dela teve que tirá-la da aldeia. Foi feita uma cabaninha, onde ela ficava na cabaninha por 3 anos, ela ficou isolada. Até que a mãe, que é princesa, aqui está a cicatriz, a pintura da mãe de princesa, pediu ao cacique para não matar a neta, o cacique não deixou matar. Mas ela ficou 3 anos isolada, até que o nosso grupo foi na aldeia e trouxe ela. No dia que ela saiu da cabana, irmãos, ela colocava a mão no rosto, porque o sol doía os olhinhos dela, 3 anos sem ver o sol. Essa menina que eu vou chamar de Sheila, está na cadeira de roda, a mãozinha já está ficando torta, ela não anda porque é progressiva. E às vezes, irmãos, a gente tem vontade de parar essa luta toda, porque nós estamos andando pelo Brasil dizendo não ao aborto, não às drogas, não à prostituição, não à matança de crianças indígenas. E quanto mais a gente fala, mais a gente é perseguido. Eu estou respondendo 3 inquéritos policiais, porque os antropólogos e a FUNAI dizem que nós estamos sequestrando crianças nas aldeias. Se o meu grupo, se a minha instituição for processada, vamos pegar mais de 70 anos de cadeia, porque nos acusam de sequestro, cárcere privado e interferência cultural. Eu estava na chácara um dia desse, desanimada porque eu estava falando tanto para a igreja que nós temos que nos levantar em amor a essas crianças, e parece que a igreja não estava nem aí, ninguém estava nem ligando para as crianças indígenas no Brasil, e eu estava muito triste, eu queria desistir, estávamos pensando em fechar a chácara. E aí eu estava perto da Sheila, a Sheila milagrosamente chegou perto de mim e disse assim: tia, o Deus dos brancos é tão poderoso. Oh, irmãos, essa menina aceitou Jesus, ela tem uma fé inabalável, e a fé da Sheila nos faz caminhar, dizer que ela pode contar com a igreja evangélica brasileira, que as crianças indígenas nessa nação são amadas pela igreja evangélica brasileira, que os povos indígenas, o excluído dos excluídos, são amados pela igreja brasileira. A Sheila não anda, não vai herdar o trono, porque a mãe é princesa, não vai ser princesa no seu povo, é rejeitada, mas ela na nossa instituição é princesa e vai viver como princesa até o último dia da vida dela. Pode passar. Aquela menininha de azul, não filme essa menina também, por favor. Ela tinha um olhinho, o olhinho dela foi furado com uma flecha, e o povo dela disse que ela estava quebrada. Irmãos, criança não quebra. Esse povo tem que entender que essas crianças não quebram. E aquela outra ali, irmãos, aquela menina linda, perfeita, maravilhosa, que tem uma história triste, é a minha filha. Eu adotei aquela criança, mora comigo, é linda, perfeita, tem uma história muito triste, mas eu não vou contar a história dela para vocês, pode passar. A última imagem, aqui o dia que nós escrevemos o projeto de lei. Essa lei está na gaveta, galera, anota aí, ó, PL 1057/2007, está na gaveta desde 2007. E a Câmara não aprova essa lei, porque diz que nós não podemos fazer interferência. O que é essa lei? Essa lei é proteção das crianças indígenas que correm risco de vida. Tem um telefone, irmãos, é o 0800 691 691, ligação gratuita. Anota aí, todo irmão pode ligar lá. 0800 691 691. Liga na Câmara, fala que você quer que esse projeto seja aprovado para salvar as crianças indígenas. Pode passar. Eu vou mostrar a última foto para vocês. Pode passar. Essa menina se chama Hakani. Essa menina aqui, irmãos, ela está com 5 anos, pesando 6 quilos. Ali ela, 1 ano depois, no colo dos missionários que adotaram ela. A Hakani tinha hipotiroidismo congênito. A família tinha 5 crianças. As 2 menores tinham hipotiroidismo, não estavam crescendo. E aí houve uma ventania na aldeia e a maloca caiu. E o pajé disse que eram os espíritos bravos porque ela estava viva e tinha que matar ela e o irmãozinho. Chamaram os pais e mandaram os pais matá-la. Os pais se suicidaram para não matar ela. Muitos pais nas aldeias do Brasil estão se suicidando porque eles amam e não querem matar os seus filhos. Irmãos, aí o irmão de 16 anos, depois que enterraram os pais, chamaram o irmão de 16 anos para enterrar ela.
Ele conseguiu enterrar o pequenininho e na hora que foi enterrar ela, ele bateu um martelo na cabeça, um facão, cortou o rosto dela, ela tem uma cicatriz no rosto. E ele foi enterrar, e quando ele estava enterrando essa menina, ela tinha um irmãozinho de 8 anos chamado Bibi. Ele foi lá no buraco, abriu o buraco, e mais um túmulo ficou vazio. Bibi salvou Racani. Aí ele foi para a aldeia com ela, lá na aldeia, depois ela foi flechada pelo avô. O avô flechou ela tem um buraco aqui, e a flecha saiu do outro lado. E ninguém conseguia matar ela. Aí o pajé disse que ela era bicho, que ela não tinha alma, então que ela tinha que viver na aldeia como bicho. Por 3 anos, irmãos, Racani viveu como bicho. Ela tinha que andar de 4, ficar com os animais, não podia brincar como criança, porque ela não tinha alma. Ela não podia nem dormir na maloca, ela dormia do lado de fora, no frio, porque ela não tinha alma, segundo o seu povo. Os missionários tentavam tirar ela da aldeia, e a FUNAI dizia que não, já que o povo dizia que ela era bicho, ela era bicho. Até que eles conseguiram, 3 anos depois, o que essa menina sofreu. Eu não posso contar, porque eu estou ao vivo, tudo que ela sofreu. Mas eu vou mostrar para vocês a história dela. Por favor, tá para voltar na minha pasta e exibir agora. 2 minutinhos, irmãos, eu estou encerrando o vídeo infanticídio, por favor. Eu queria que vocês vissem o que aconteceu com Racani. A imagem é forte. Tá tudo bem com o meu país? Você acha que a sua vida, que você tem problema? Você acha que está tudo errado na sua casa? Olha o que essas famílias estão sofrendo na minha nação. Essa é uma simulação da história da vida de Racani. Racani está viva, está com 19 anos, mora nos Estados Unidos com os pais adotivos que são missionários. Pode interromper. Eu vou deixar esse filme com o pastor. Vocês podem copiar esse filme depois. Essa menina está viva, ela sobreviveu, mas muitas não sobrevivem. Irmãs do círculo de oração, toda vez que vocês se reunirem, lembra que é um grupo de mulheres nas aldeias que amam seus filhos e que estão contando com vocês. Jovens, vão escrever monografia, escrevam teses, vão para o TCC falando de direito à vida e direito à cultura. Vamos encher a academia com artigos dizendo que essas crianças têm direito à vida. Estou encerrando dizendo para vocês, é forte, né, irmãos? Que
que esse mesmo projeto de lei, que quer tudo isso, que quer permitir, continuar permitindo a matança de criança, também quer legalizar a pedofilia no Brasil. Pastora, a senhora está exagerando. Não estou, vou mostrar para vocês, pode passar, do artigo 186 ao artigo 189 do projeto de lei 212/2012, 236/2012, está dizendo liberar a relação sexual no Brasil para 12 anos de idade. Irmãos, há 10 anos que eu falo para a igreja brasileira que vão tentar legalizar a pedofilia no Brasil, a igreja achava que eu estava mentindo. Está escrito. O atual Código Penal brasileiro diz que é estupro de vulnerável quem tiver relações sexuais com uma criança com menos de 14. Eles agora escreveram, querem com 12. Está escrito 12, mas já tem gente falando nos bastidores que é para diminuir para 10, porque 12 anos é muito. Há filósofos brasileiros indo para entrevistas na televisão brasileira dizendo que sexo com criança, desde que feito com carinho, não faz mal para a criança. Estão querendo liberar a pedofilia, legalizar a pedofilia no Brasil. Só fala em legalizar a pedofilia no Brasil quem nunca passou pelo abuso sexual. Irmãos, nós temos uma situação muito grave que precisamos estar atentos. O abuso sexual no Brasil é uma realidade. Nós temos número que no Brasil, a cada 3 mulheres, uma vai ser abusada até os 18 anos de idade. Nós temos número no Brasil dizendo que de cada 4 mulheres abusadas, só uma denuncia. Mas eu tenho um número agora que vai assustar os pais. De cada 100 meninos abusados, só um denuncia. Temos mais meninos no Brasil sendo abusados que meninas. Estão querendo liberar a pedofilia no Brasil. E sabe de que forma? Dizendo que é direito da criança o direito ao sexo. Não é direito da criança o direito ao sexo. É abuso sexual. O abuso sexual fere a alma, fere o corpo. Se você quiser destruir um adulto, abuse dele na infância. Irmãos, pedófilos do mundo inteiro estão fretando a aeronave para vir no Brasil pegar nossas crianças, porque dizem lá fora que a gente faz vistas grossas à pedofilia no Brasil. E que sexo com criança aqui é barato. E é barato. As crianças fazem sexo por R$1 nas estradas do Brasil. Mostram-se fotos de nossas crianças lá fora nas escolas de samba erotizadas. Estão erotizando as crianças brasileiras e dizendo que a menina brasileira quer sexo com 10 anos. Mentira. Querem legalizar a pedofilia sobre argumentos falsos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Temos um número que nos assusta, que mais de 50% das crianças abusadas, quando crescer, serão abusadores. É um ciclo. O abusado hoje vira abusador amanhã. O abusado hoje vira abusador amanhã. Então vocês estão dizendo, então não tem jeito, pastora. Se é um ciclo, isso nunca vai acabar. Tem jeito sim. Alguém tem que interromper esse ciclo. Alguém tem que se levantar. Alguma instituição tem que se levantar. E Deus tem me dito que a instituição que vai se levantar contra o abuso sexual de criança no Brasil se chama Igreja Evangélica Brasileira. Irmãos, pedófilos do mundo inteiro vêm aqui usar nossas crianças. Eles veem foto de nossas crianças abusadas. Mas eu sonho como pastora, como mãe, que logo, logo, quando esses pedófilos forem lá fora, comprar pacotes turísticos para virem pegar nossas crianças, o agente de turismo vai dizer para eles, tu não vai no Brasil pegar a criança não. Tu vai lá ver as florestas, tu vai lá ver as praias, vai ver a Amazônia, vai ver o Rio de Janeiro, vai ver São Paulo, vai ver Sorocaba, que é muito linda. Mas tu não vai lá pegar a criança não. Porque um povo se levantou naquela nação, está dizendo que ninguém mais toca em suas crianças, e este povo se chama Igreja Evangélica Brasileira. Queridos irmãos, é muito séria a questão do abuso sexual. Eu tenho imagens fortes para mostrar, mas não vai dar tempo. Até nas escolas, em políticas públicas no Brasil, estão erotizando nossas crianças. Mas nós temos que nos levantar. A Bíblia diz, abre a tua boca em favor dos que não podem se defender. A criança abusada não pode se defender. E eu sei o que eu estou falando. Eu encerro, irmãos, dizendo que eu estou há quase 40 anos na estrada, quase 30 anos na estrada, nesse Brasil, fazendo um trabalho de defesa às crianças. E há menos de 5 anos Deus disse, fala para a igreja a verdade. Não fale apenas como advogada, mas fale a verdade para a igreja. Eu vou falar, eu sou sobrevivente da pedofilia. Eu passei pelo holocausto do abuso sexual e eu sei o que é o abuso sexual. E nessa nação faz-se vistas grossas ao abuso sexual de criança e adolescente. Pastor Osmar, eu era filha de pastor, eu sentava no primeiro banco da igreja
E aos 6 anos de idade, por tristeza minha, eu fui abusada por um falso pastor dentro da minha casa que meu pai estava hospedando. Cuidados, pais, com quem vocês levam para dentro de casa. Eu encerro dizendo, irmãos, que eu sentava no primeiro banco. Eu era uma menina alegre e me tornei uma menina triste e ninguém viu. Ninguém na minha igreja viu que eu estava triste aos 6 anos. Nenhum diácono ou diaconisa viu que a filhinha do pastor estava mudando de comportamento. Irmãos, o meu pai não viu, porque meu pai era um pastor pentecostal no interior do Nordeste, estava muito preocupado com a construção do templo, em ganhar grandes almas, ganhar muitas almas e construir um grande templo. Ele estava ocupado, a mamãe muito ocupada com o ciclo de oração, pastora, os diáconos da igreja, todo mundo ocupado, os jovens da igreja ocupados com louvor. Ninguém viu que eu estava sendo abusada. E quando o falso pastor me colocou no colo, ele disse para mim que eu era a culpada do meu abuso, porque eu seduzi ele com 6 anos. Nenhuma criança consegue seduzir um adulto com 6 anos. E eu me sentia culpada. E aquele predador não machucou só o meu corpo, ele machucou minha alma também, pastores. Eu queria ir para o céu, eu queria me encontrar com Jesus, e ele me tirou até a esperança de ir para o céu. É isso que o pedófilo faz. Ele não machuca só o corpo, ele tira a esperança da criança. Ele destrói o futuro da criança. E a igreja evangélica precisa entender que nós precisamos nos levantar em amor às crianças. Irmãos, aos 10 anos eu quis morrer, porque é isso que uma criança abusada quer, morrer. Quando eu tive um encontro de verdade com Jesus, aos 25 anos, eu só dizer uma coisa: se uma pessoa na igreja, aos 6 anos, tivesse me abraçado e dito que eu não era culpada, a minha vida tinha sido tão diferente, irmãos. Se um jovem tivesse visto que havia uma menina triste na igreja e me abraçado, a minha vida tinha sido diferente. Aos 25 anos, eu estava na casa dos meus pais e tinha um jornal aqui de São Paulo. Eles moravam aqui, eu morava no Nordeste. Escrito o seguinte: falso pastor preso por abuso sexual. Quando eu olhei a foto, era o pastor que abusou de mim aos 6 anos, um falso pastor. Irmãos, eu comecei a passar mal, comecei a vomitar, e a mamãe foi para o quarto e disse que sabia porque eu estava passando mal. E aos 25 anos, minha mãe disse que eu estava passando mal por causa daquele pastor. E aí eu descobri aos 25 anos que a minha mãe sabia o tempo todo. Mas há 42 anos atrás, disseram para minha mãe que ela não podia falar disso, porque era pecado. Há 40 anos atrás, nenhuma pastora subia no púlpito para falar o que eu falei, porque era proibido. Nós não falávamos sobre essas coisas há 40 anos atrás. E a igreja ensinou para minha mãe que ela só podia orar. E eu sei, irmãos, que a minha mãe orou por mim, e a minha mãe orou, e a minha mãe sofreu. Eu consigo imaginar a minha mãe às madrugadas, aos pés da cruz, pedindo a Jesus para me curar. E eu louvo a Deus pelas orações da minha mãe, porque me alcançaram. Eu sou uma mulher curada. Eu fiz da minha dor a minha luta. Eu estou aqui me expondo. É difícil. Mas se a mamãe soubesse que um abraço dela aos 6 anos tinha feito diferença na minha vida. Encerro dizendo que ando pelo Brasil, pastor. E infelizmente o que eu tenho encontrado é a igreja seguindo o mesmo caminho da minha mãe. Orando e orando pelas crianças abusadas, pelas crianças que vão ser abortadas, pelas crianças que são enterradas vivas, pelas crianças que estão se prostituindo. E eu vou dizer uma coisa: essas crianças agradecem e querem as orações de vocês, jovens, mas elas querem muito mais. Elas querem que vocês tenham a coragem de se levantar e abrir a boca. As crianças dessa nação, as famílias dessa nação, querem que a igreja tenha coragem de se levantar em amor e dizendo: na família brasileira ninguém mais toca. Que Deus abençoe essa igreja em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A igreja já pode ficar em pé. Nós já estamos encerrando. Eu acho que o mais importante de tudo hoje é que a gente possa repensar o nosso papel como cristão nessa noite. Ok, Leone?
Leone vai fazer um apelo nessa noite, rapidamente. O grupo de louvor pode tomar lugar. A gente já encerra. Eu acho que essa noite, literalmente, Deus preparou para você que talvez nunca entrou nessa casa. Você nunca entrou em igreja evangélica alguma. Ou talvez a sua história pode parecer com a dela. E como foi falado, este lugar é o lugar que você vai encontrar vida e vida com abundância, como diz a palavra do Senhor. Eu não sei o que vai ser de você saindo dessa porta para fora. Se a sua história vai continuar, não sei, não faço ideia. Mas eu quero saber nessa noite você, a primeira pessoa que quer entregar a vida a esse Jesus Cristo que transforma, que cura, que liberta e que salva. Eu quero que você acene com a sua mão, dê o seu sinal e venha até aqui que nós vamos orar por você. Talvez você teve todo o tempo de vida e chegou hoje neste lugar e recebeu essa palavra. E assim como ela teve um encontro aos 10 anos de idade, um encontro verdadeiro, Deus quer ter um encontro com você agora. Não é domingo que vem, não é o que já passou, porque também já passou. O Senhor te chama hoje, a primeira pessoa para entregar a sua vida ao Senhor. Segundo pedido, segundo convite que eu quero fazer para você. Segundo convite. Você que talvez por uma circunstância da sua vida está com essa ferida guardada dentro de você, mas você precisa ser liberto. Você precisa ser liberto. Ou você sabe o que está acontecendo talvez dentro da sua casa, não é com você. Talvez é na sua casa, um parente seu. Ou talvez é um vizinho seu. Você não sabe o que fazer. Vem aqui que nós vamos orar por você, para você ser cheio do Espírito Santo. E talvez amanhã, hoje, agora, chegando na sua casa, você ser usado pelo Senhor. Onde está a primeira vida para entregar a sua vida a Cristo? Você que está do lado de alguém, você que trouxe essa pessoa aqui hoje, eu não sei. Não vamos demorar mais por conta do tempo. Amém? Amém. Feche os seus olhos onde você está. Onde você está? Eu acho que tudo isso que a gente ouviu, antes de você querer que o Senhor faça, que alguém tome uma atitude, fulano devia estar aqui hoje para ter uma atitude, para fazer alguma coisa, ou olha que maravilha seria se... Não, você está aqui hoje, você vai fechar os seus olhos e você vai pedir para que o Senhor possa abrir seus olhos, abrir sua mente, ou talvez te dar esse poder de poder agir de uma maneira que você talvez não sabe como, mas você sabe que precisa agir. Feche os seus olhos. Vamos pedir poder do céu sobre as nossas vidas. Deus maravilhoso, em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo quanto o Senhor tem feito, Senhor, nessa noite, essa noite especial. Eu não sei qual é o histórico de vida de todos que estão aqui hoje. Eu não sei, eu não conheço, Deus. Mas em nome de Jesus eu peço a Ti, Deus, que o Teu Espírito, através dessa palavra, através de tudo que foi exposto aqui nessa noite, venha, Senhor, nos encher de capacidade, nos encher de força, nos encher de poder do céu, para que de uma certa maneira possamos agir, Senhor, quando formos necessitados. Que possamos, Jesus, nos levantar como igreja do Senhor
E onde estivermos, Senhor, nós possamos, Pai, como verdadeiros guerreiros do céu, agir mediante a Tua palavra. Deus bendito, eu não sei, Senhor, qual é o estado de cada família que está hoje aqui presente neste lugar, mas eu sei que o sangue de Jesus Cristo tem poder. E eu peço a Ti, Pai, que cada mãe, cada pai aqui presente, Senhor, eu não sei como está a força, eu não sei como está, Senhor, talvez a autoridade, mas Pai bendito, que o Senhor venha restabelecer, Senhor, o poder dado aos pais, Senhor, dentro deste lar, em nome de Jesus. Senhor, eu não sei onde andam os filhos, eu não sei se eles estão aqui hoje, ou se, Senhor, nem os próprios pais sabem onde estão, mas o Senhor, Deus que tem poder de resgatar onde quer que eles estejam, e neste momento eu intercedo por cada filho, de cada pai, seja ele velho ou novo, ó Deus. Eu peço a Ti, Senhor, que a Tua mão possa, Senhor, agora agir sobre a vida deste filho, quer onde esteja esta pessoa. Eu peço que o Teu sangue esteja sobre cada família deste, hoje aqui presente neste lugar. Que o sangue do Senhor venha guardar, venha proteger, venha livrar do mais novo ao mais velho, ó Deus, em nome de Jesus. Nos rendemos diante do Teu poderio, Senhor, e pedimos a Ti, Senhor, a Tua graça, a Tua sabedoria para saber, Senhor, conduzir um lar. Não apenas, Senhor, sustentar uma casa, mas, Senhor, saber, Senhor, nutrir, sustentar um lar com tudo aquilo que é necessário. Amor, carinho, a Tua palavra, Senhor, e o zelo, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço sobre esta igreja em Sorocaba. Deus bendito, tão grande é este ministério de trabalho, Senhor, que possamos utilizar dessa força em prol da Tua obra, Senhor, em todas as áreas, Senhor, quanto forem necessários. Eu peço a Ti, Senhor, pelos políticos, ó Deus, e aqueles que trabalham aqui na Câmara de Sorocaba, na Prefeitura de Sorocaba. Eu peço a Ti que o Senhor venha trazer a sabedoria, a unção do Senhor sobre a vida destes políticos, ó Deus, que venham saber fazer conforme a Tua vontade, de acordo com a palavra do Senhor. Deus bendito, que força alguma venha, Senhor, trazer o medo sobre a vida desses, Senhor, e que eles não venham ser subjugados de acordo, Senhor, com a força dos homens, mas que eles venham se subjugar à força dos céus e fazer conforme a Tua vontade. Deus bendito, em nome de Jesus, nós intercedemos por esta cidade de Sorocaba e colocamos a todas as famílias, ó Deus, debaixo das Tuas mãos, e que o Teu sangue venha, Senhor, nos proteger e nos livrar, e continuar, Senhor, abençoando-nos, Senhor, com as bênçãos ricas dos céus, ó Pai. Em nome de Jesus é que eu Te peço e já Te agradeço, e intercedo por cada um em nome de Jesus. Amém. A igreja está feliz com a presença da pastora Damares, a Regina, a irmã Alcenira e a Regina Daniele, amém? Então confirme esse amém. Que Deus possa continuar abençoando, dando força e graça, coragem à pastora Damares para ela continue esse ministério dela, amém? Pastor. Bom, em nome de toda a igreja e do nosso ministério, obrigado pela vossa presença, pela palavra. Leve ao pastor Paulo e a todos os pares com quem vocês se encontrarem ali, o abraço da igreja em Sorocaba e do pastor Osmar. Me permita abrir um parênteses bem grande para dizer à igreja agora: este homem que não se mete em política, vocês sabem disso, mas vai dizer agora: não vote em alguém que não seja crente convertido, porque a panela está podre e as coisas só não estouraram ainda porque Deus tem tido misericórdia. E alguém queria saber aí
que é essa tal de nova ordem mundial? Tudo isso, essa globalização de bagunça é a nova ordem mundial. Acabar com as igrejas, com as famílias, com as leis, com tudo, até porque o anticristo provavelmente não ama as mulheres, diz a Bíblia, será um homossexual, e é o que ele mais quer, que cada um viva como animal. Tem histórias muito mais longas. Já tem um lugar aqui que a senhora deve saber, foi mandado construir escola. Não coloque mais banheiro para meninos, banheiro para meninas, é tudo junto. Aqui não tem nada de menino e menina, é tudo igual. Já tem no nosso país, infelizmente, desde o tempo do senhor Fernando Henrique, eu tenho que dizer nome porque é verdade, querendo liberar a maconha. E agora querem liberar também, agora esses outros, a cocaína. E agora querem liberar o crack também. E daqui a pouco a prostituição será uma profissão. Tem uma carteirinha de trabalho, O que você trabalha? Eu sou registrado, tenho carteira de trabalho. O que você faz? Sou prostituta. Tenho direito aos meus direitos trabalhistas também. E tudo isso é uma bagunça, que eu já dei os inícios aqui outro dia. Parece que teve gente que não quis entender, porque não entende nada mesmo. Mas na próxima terça-feira, eu vou falar do Salomão para vocês. Porque ficou um negócio aí, que já vieram hoje mesmo uma meia dúzia veio me perguntar. Eu acho que o Gripal estava junto, não é? E o negócio do Salomão? Terça-feira eu explico. Salomão devia estar fazendo parte dessa nova ordem mundial. Salomão, aquele homem sábio, se ele fosse tão sábio, não tinha 1000 mulheres casando com as mulheres dos ímpios, construindo altar para os ímpios, inclusive o altar de Moloque, que era um bicho de ferro, uma imagem de ferro com fogo embaixo daquele altar. E quando esse boneco de ferro, de bronze, estava incandescente, os pais ofereciam em cima das mãos as suas criancinhas como sacrifício, e eles caíram lá dentro e morriam. Então essa história já vem longe, e agora quer ressuscitar. O que fazer, pastor? Só tem uma saída. Levante a sua Bíblia. Só tem uma saída. Repita comigo por quê. Quem está lá em Brasília sabe tanto quanto eu. Querem proibir de pregar o evangelho para os índios, para não mudar os seus costumes. E querem também já proibir de pregar na África para não mudar os seus costumes. E também na Índia e etc. Levante bem alto a sua Bíblia. Diga e repita comigo. A verdade vos libertará. O mundo está precisando da palavra de Deus. É a única verdade que pode libertar de tudo isso que está para acontecer e que já está acontecendo. Amém? Pastor Cordeiro, ore para Deus levar nós em paz. Leve o meu abraço. E mais uma vez querem dizer às irmãs, volte sempre, dê-lhes uma salva de palmas. Grande Deus e amantíssimo Pai Celestial, nesse instante, quando ouvimos declarações e notícias estarrecedoras, que nos deixam realmente
estupefatos diante de tantas situações tenebrosas. Tu sabes que, como seres humanos que somos pequenos demais, muitas vezes, para ter paciência, senão dentro da nossa alma, pedir que o Senhor se interfira com urgência nestas causas que vêm, que estão prontas, estão em apreciações contra a sociedade, contra a igreja, principalmente porque isso são e é as portas do inferno. Tu podes muito bem, porque Tu és Senhor de tudo. E nós queremos Te pedir que a Tua mão seja estendida em direção a este antro de desgraça, de miséria, e põe por terra, destituindo as forças do inferno. Porque somos Teus, pertencemos a Ti. E a Tua palavra diz que a alma do Pai é Tua e também a alma do Filho. E o diabo sempre, desde o princípio, que vem para destruir, para matar, para roubar e para envergonhar a criatura de Deus. Mas Tu ainda é o Deus que continua reinando com poder. Mas o mundo, na sua maioria, está sendo governado pelos demônios que se incorporam nos homens que se dizem os representantes da sociedade. Deus, Deus manda no meio da Tua igreja, desta massa que se diz evangélica poderosa, um avivamento global poderoso, sincero, radical, para se levantar contra todas as hostes do diabo, em defesa da fé, em defesa da nossa credibilidade na Tua palavra, que é infalível. Aleluia, e nós estamos aguardando o momento glorioso do soar da trombeta do Senhor, que o próprio Jesus tocará. E nós queremos Te pedir por esses dias que nos restam, Senhor, não nos deixem envergonhados. Que cada um de nós, Senhor, não chegue diante de Ti com culpa sentimental de que tal poderíamos fazer e não fizemos. Mas que sejamos homens, mulheres, jovens, crianças, pessoas, igreja poderosa, valente, corajosa, que possa hastear bem alto a bandeira ensanguentada do Calvário, que veio para dar vida e a imortalidade aos homens na Tua morte e ressurreição. Toma conta de tudo isso que ouvimos nesta noite, porque o Senhor pode, no momento, num instante, banir todos esses males, mesmo que haja cumprimento da Tua palavra. Mas os homens estão folgando, os homens estão extrapolando os limites, e Deus com certeza vai colocar um freio, um anzol nos seus queixos. Leva-nos em paz e cobre-nos com Teu sangue, e nos guarde dos males deste mundo, e nos dê uma noite de bênção e de esperança. Em nome de Jesus oramos, e por tudo somos agradecidos. Amém. Veja se você tem coragem de repetir as minhas palavras. Se você tiver coragem, se não tiver, pode voar. Nas próximas eleições, só vou votar num crente, de preferência, se for da Assembleia de Deus. Amém? E vou pregar o Evangelho ainda mais, porque ela é a palavra que liberta,
que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande, maravilhoso e sublime amor de Deus, a mais doce e íntima comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. E o povo de Deus diz: a paz do Senhor e uma boa noite a todos.